Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje temos em estúdio Gabriel Mitá Ribeiro, 56 anos, nasceu em Moçambique, é licenciado em História e mestre e doutorado em Estudos Africanos, é professor e investigador. Ele é o cabeça de lista do Chega, pelo Círculo Eleitoral de Leiria, com vista às legislativas do próximo dia 30 de janeiro, e é precisamente sobre isso que veio aqui falar. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter aceitado o nosso convite, e começo precisamente por lhe perguntar o que é que o levou a aceitar o convite do Chega para encabeçar esta candidatura. Olá, cumprimento a Carla Fragoso, agradeço o convite à Marinha TV, ao Jornal da Marinha e à Rádio Clube Marinhense. O que é que me levou a aceitar o convite para encabeçar a lista para Leiria? São vários aspectos, só isto dava para uma conversa longa, tem a ver com questões pessoais, mas também questões que têm a ver com o partido. Na parte do partido, há uma consciência muito clara da importância do Distrito de Leiria, por todas as razões e mais algumas. Umas têm que ver com a vitalidade económica e empresarial da região, também com aspectos que têm a ver com formação escolar, o Politécnico de Leiria, a associação da formação escolar ou académica à vida empresarial, mas também com uma marca do Chega, que é a marca identitária. Isto é, há muitos Portugais. Há o Portugal metropolitano, de grandes áreas metropolitanas como Lisboa e Porto, mas há um Portugal cuja identidade remete mais para aspectos da história secular. E como nós sabemos, aqui a zona centro é uma zona que tem uma marca de Portugalidade muito forte. Mas eu, para explicar isso, vou à questão pessoal, que me leva a aceitar esta candidatura. Tem ligações ao distrito, Exatamente. Não é? Eu resido em Almada, portanto, no distrito de Setúbal, mas os meus sogros, a família da minha mulher é da Guia, do Concelho de Pombal. Então, eu vim de Moçambique em 1980 e uma parte da imigração africana, sobretudo africana, conhece Portugal da grande área metropolitana Lisboa-Setúbal. Isto é, nós conhecemos alguns portugueses no tempo colonial, dá uma imagem do que é Portugal. Depois conhecemos um outro Portugal das grandes áreas metropolitanas, mas a partir de 1996, por razões familiares, eu fui conhecer a Guia. E conheci num certo sentido, não é uma expressão com sentido pejorativo, bem pelo contrário, um pouco do Portugal profundo. E o que é que eu encontrei nos meus familiares aqui na zona da Guia de Leiria? Uma ligação a um Portugal que tem a ver com a fundação da nacionalidade, que em 96 estávamos no final do século XX, em 1917 havia as aparições de Fátima, e uma das marcas desse Portugal profundo é o peso da tradição religiosa de marca católica. E eu percebi isso, a força dessa identidade portuguesa ligada à tradição religiosa, quando conheci a família da minha mulher. E foi curioso que eu comecei a vir a Leiria, vinha praticamente fim de semana sim, fim de semana não, e todas as férias, das grandes e pequenas, estava sempre na Guia. E quis o destino que, ao mesmo tempo que eu começasse a conhecer, na qualidade de africano, esse Portugal profundo, comecei a fazer trabalhos de campo logo em 1997 em Moçambique, e percorri Moçambique de norte a sul, zonas rurais e urbanas, e sobretudo no interior de Moçambique. O que é que concluiu desses trabalhos? Mas para mim, uma marca identitária é esta, quer dizer, conhecer o Portugal profundo. Ao mesmo tempo que conhecia o Moçambique profundo, deu-me, se calhar, uma dose de Portugalidade que me fez ter, como diria o Marco Paulo, dois amores. Isto é impossível eu, para o resto da vida, desfiliar-me da minha identidade originária moçambicana, mas também é impossível eu desfiliar-me da afeição ao Portugal, naquilo que é a tradição histórica, ancestral, por aí fora. Então, o que é que eu concluí do trabalho de campo em Moçambique? Isso dava para uma longa conversa. Neste caso aqui da região. Dessa ligação que tem ao Concelho de Pombal e que o impulsionou, de certa forma, julgo eu, a aceitar este convite. Pronto, essa questão, a questão familiar a ligação familiar acabou por ser muito forte, porque eu desde 1996 então fui habituando às pessoas, aos espaços, ao lugar, à maneira de viver, à maneira de estar. E eu às vezes digo a brincar que a Guia é a minha terra,
Mas eu acho que não é só brincar, quer dizer, eu vi coisas, senti aspectos da vida na guia, na região, no concelho de Pombal, que até me fizeram lembrar coisas da minha infância em Moçambique. Só para dar um detalhe, eu tenho um irmão gêmeo, e em Moçambique nós morávamos na periferia da então Lourenço Marques, e tínhamos um vizinho do Porto, que uma vez ou outra convidavam-nos, a mim e ao meu irmão, para almoçar em casa dele, um vizinho português, digamos não, branco. Só que entre nós que morávamos no bairro, os mestiços, mulatos e negros, nós entrávamos na casa de uns dos outros sem limite, quer dizer, entrávamos à hora que queríamos como queríamos, mas com aquele vizinho era tudo muito formal. Ele convidava-nos antes para irmos lá almoçar, tínhamos hora para entrar em casa dele para almoçar. Almoçávamos, agradecíamos o almoço e voltávamos. E não ia a família toda, ia eu e o meu irmão. E às vezes as pessoas interpretavam este distanciamento entre o vizinho branco e mestiços negros do outro lado como racismo, e é logo assim. Pronto, as pessoas interpretavam aquilo. E quando eu vim para Portugal, o meu sogro mora na Guia numa casa e o irmão dele mora na outra ao lado. E entre as duas casas nem sequer há muro, há apenas um carreiro. E a minha mulher cresceu com os primos do outro lado. Mas eles não passavam aquele carreiro sem pedir licença uns aos outros. Aquela relação era toda muito formal. E é um caso da pessoa perguntar, quer dizer, aquilo que nós interpretamos a correr é racismo, não é mais uma tradição cultural, porque entre primos de direitos e irmãos eu vi aquele tipo de formalismo que não havia na minha família. Muito bem, experiências que não esquece, com certeza. Olhando agora então para o Distrito de Leiria, para as suas diferentes realidades, quais são as principais lacunas ou os problemas que identifica neste território? Pronto, há um aspecto que eu gostava de sublinhar, que é este. Quando nós vamos para uma eleição destas, dizemos que há políticas nacionais, depois há políticas locais ou para os distritos. Eu fui o coordenador do programa do Chega e nós tentámos fazer um programa que é ao mesmo tempo nacional e ao mesmo tempo para os distritos e para as localidades. Não há grandes descontinuidades, até porque fizemos uma referência aos princípios. Mas há aqui aspectos no Distrito de Leiria que são daqueles que sobressaem. Um deles tem a ver com a questão dos hospitais da saúde. Quer dizer, sabemos que é óbvio, nem sequer é discutível, que nós estamos a ter um tipo de população cada vez mais idosa. E a esperança média de vida aumenta, mas é um tipo de esperança média de vida que muitas vezes está associada ao impacto de problemas de saúde, que vão sendo cada vez mais relevantes. E é evidente que a questão do Hospital do Oeste é um dos desafios que qualquer partido político, qualquer governação tem de pôr como prioridade em cima da mesa aqui na região. Portanto, isto tem que se discutir, sabemos que nunca saiu do papel, sabemos que isto não é algo que se decida de hoje para amanhã, mas a médio e longo prazo tem de ser resolvida a questão do Hospital do Oeste. Se vai ficar mais para Torres Vedras, para o Distrito de Lisboa, ou mais para o Distrito de Leiria, é claro que nós preferíamos que fosse aqui mais para a zona das Caldas, Óbidos, por aí, mas é uma questão que se tem que resolver. Outra questão que nós temos que dar atenção é a questão ambiental, que tem que ver com a suinicultura, mas não só, a atividade industrial e com o rio Lige. Esse é um aspecto que se tem de enfrentar e, como sempre, são problemas estruturais a médio e longo prazo, mas pôr projetos em cima da mesa para se avançar para aí. Mas há outros aspectos que aparecem no programa do Chega, como eu disse, eu não faço a descontinuidade entre o nacional e o distrital, ou o concelhio, ou o local, que são aspectos que têm a ver, por exemplo, com a questão das famílias, ou que tem a ver com a questão do ensino. Uma coisa de cada vez. Nós, no programa do Chega, estamos a dar uma força enorme à questão da família. Inclusive, propomos a criação do Ministério da Família. Nós temos aqui no distrito, e eu vejo, por aquilo que conheço de experiência de vida, um tipo de família que tinha uma determinada solidez, até apoiada em ramos colaterais, há 3, 4 décadas, e entretanto as pessoas mais velhas vão ficando sozinhas. Os filhos afastam-se, os netos não têm hábitos de vir cá. Isto é mais uma questão de princípios, de valores sociais associadas a uma coisa
que durante muito tempo marcou a sociedade portuguesa, que é o espírito de família. Quando o nosso presidente André Ventura, no quarto congresso, 4 palavras-chave, foi buscar aquela trilogia transformada em quadrilogia por ele, mas é Deus, Pátria, Família e Trabalho. Na origem era Deus, Pátria, Liberdade e Família. Salazar não gostou de uma palavra que lá estava, que fazia confusão, reduziu a 3 e agora o Chega propõe Deus, Pátria, Família e Trabalho. A família não está lá por acaso. E porquê que nós damos muita importância a isto? Porque há uma relação entre o Estado e a sociedade que nas últimas décadas deu peso excessivo ao Estado e de menos à sociedade. E quando o Estado esvaziou a sociedade, num certo sentido, esvaziar a sociedade quer dizer esvaziar a família. Quando o Estado deixa de ter, por exemplo, o Ministério da Instrução e passa a ter o Ministério da Educação, o Estado está a roubar uma dimensão fundamental da família, que é a educação. E nós queremos recuperar isso, portanto, eu falei da família e do ensino, uma coisa de cada vez, nós queremos recuperar isso para dar peso à família, mas dar peso à família, por exemplo, na questão do património, na questão da própria educação, da educação dos filhos, na questão do aumento da natalidade, na questão do próprio valor cívico da família. Nós temos aqui, e aqui no distrito isso é significativo, nós temos aqui um espaço fundamental para recuperar a família enquanto valor existencial, enquanto unidade económica para fora. Nós falamos aqui do tecido empresarial da região. É um tecido empresarial que tem empresas já com alguma dimensão, mas quando eu agora ando a visitar muitas empresas, algumas não se pode dizer o nome, não convém, mas pronto, isso não é relevante. Mas nós temos aqui um tecido empresarial muito assente em unidades económicas familiares, baseadas numa família. Portanto, até aí vem a dimensão da família. Depois, na parte, por exemplo, do ensino, que era a outra dimensão que eu referi, nós falamos muito na importância de fixar populações. Um dos polos, nós falamos de empresas, falamos de economia, falamos de muita coisa, mas um dos polos que pode fixar populações são escolas de qualidade. E, portanto, quando nós falamos que é preciso que os concelhos tenham ensino de qualidade, é o ensino que está em causa, é a qualidade de vida ou de pensamento das populações, mas é também uma atividade que fixa as pessoas numa povoação. E nós temos, de facto, um sistema de ensino a nível nacional em profunda degradação. Se nós, sendo eleitos aqui pelo distrito de Leiria, se nós pudermos ter aqui no distrito 1, 2 ou 3 concelhos cuja marca desse concelho passa a ser uma escola pública de qualidade, isso já é uma grande vitória para várias dimensões do município. Quando nós falamos de escola pública de qualidade, isso acaba por ter impacto económico, impacto social, mas impacto também na boa relação a começar dentro de casa entre pais e filhos. Portanto, nós temos um ensino profundamente degradado e eu, se for eleito, uma das promessas que faço, aliás, eu prefiro comprometer-me mais com princípios do que com medidas concretas, aquelas mais, mas uma das promessas que eu tenho que fazer mesmo é a necessidade que eu tenho e o dever que o Chega tem de visitar a maior parte das escolas. Neste momento, qual é a sua percepção? Tem algum diagnóstico relativamente ao estado da educação no nosso distrito? Nós temos um trabalho profundo, tive pena não trazer o nosso livrinho da reforma do ensino. Não, sobre o distrito não tenho dados concretos, mas o que nós temos de reforma para o ensino aplica-se claramente ao distrito, por aquilo que eu conheci também da escola secundária da Guia, daquilo que fui conhecendo aqui ao longo dos anos. Não é um diagnóstico que eu faça só por estudos, mas por alguma vivência. E aqueles problemas em que nós tocamos para a reforma profunda do ensino são transversais. A primeira delas é o combate à indisciplina. Quer dizer, não é possível reformar-se o que quer que seja no ensino, em qualquer ponto do território nacional, sem haver um combate frontal à indisciplina. As pessoas podiam associar isso a áreas geográficas socialmente mais heterogéneas, como Lisboa, Setúbal, mas também em qualquer sítio do país nós encontramos esse problema. Nós temos um diagnóstico muito profundo. Olha, à cabeça dos quais da reforma do ensino combater a indisciplina.
Este problema arrasta-se há 20 anos, pelo menos, está a degradar-se ano a ano, década a década. Reformas atrás de reformas do ensino não pegam no problema mais importante, que é o ensino. Eu podia falar das outras coisas, de outros aspectos do ensino, como a burocracia nas escolas. Temos outros temas também. A burocracia nas escolas, mas pronto, é um tema em que nós achamos que é fundamental para qualquer distrito. Agora, depende da receptividade de cada distrito. Eu, quando digo que preciso de ir às escolas, é mesmo para ouvir os professores e confrontar os professores num diálogo aberto com as propostas do Chega e fazer com que saia cá para fora aquilo que está recalcado, que é muito mal nas escolas, que os professores falam nas conversas informais, mas que depois não chega ao espaço público, muito menos a espaços de decisão. E nós podemos ter aqui um trabalho fundo que distinga Leiria dos outros distritos. Um distrito que quer ser diferente em matérias de ensino. Portanto, esse é um aspecto. Sim, falando ainda nos problemas que identifica no distrito, focou o caso da saúde, focou a educação e também a poluição do Rio Lixo, que urge resolver. Há mais algum problema que identifique no nosso distrito? Sim, a eletrificação da linha do Oeste, que tem de ser um projeto pensado a prazo para que a linha seja eletrificada na íntegra. Porque falo outra vez ligando o Programa Nacional do Chega ao que se passa no distrito. Um dos aspectos que nós temos no nosso programa é a defesa do mundo rural. Ou seja, nós identificamos no nosso programa, há várias formas de nós andarmos e justamente à procura de desequilíbrios na vida das pessoas para os corrigir. Mas há um desequilíbrio evidente entre a qualidade de vida e o nível de rendimentos entre o mundo urbano e o mundo rural. O mundo rural foi muito deixado para trás. E quando nós falamos da eletrificação da linha do Oeste, nós estamos a defender como princípio o nosso programa isto. Portugal tem de tentar assegurar um nível mínimo de produção nacional de alimentos. E depois daí decorre uma série de consequências, não vou aqui detalhar, estão no nosso programa. Mas se nós queremos apostar nesse mundo rural e associá-lo à atividade das famílias, até ao nosso valor da família, se nós queremos isso, temos que ter meios para esses investimentos serem feitos. Por exemplo, os meios de comunicação, por exemplo, a linha do Oeste, por exemplo, sei que outro problema aqui da região que tem de ser resolvido é a questão da estrada da IC2. Quer dizer, que muita gente se queixa, algumas indústrias se queixam e é fundamental para uma região que tem o dinamismo empresarial e económico do distrito de Leiria. Quer dizer, como é que um distrito que é dos mais dinâmicos em termos empresariais e económicos a nível nacional depois tem este tipo de acesso? E problemas na generalidade que já estão por resolver há vários anos. Na sua perspectiva, a que é que se deve essa falta de resolução dos problemas que já são conhecidos há tantos anos? Atribui, de certa forma, alguma falta de peso político da região? Peso político da região, mas má gestão do Estado e das contas públicas. Quer dizer, nós precisamos de um Estado que seja, e está no nosso programa, aliás, o nosso programa começa com o debate sobre questões morais, que é o que muita gente foge, mas pronto, talvez não seja o momento, mas no nosso programa nós defendemos um Estado que seja uma pessoa de bem. Ou seja, veja só, quer dizer, pessoa de bem quer dizer exigir aos outros aquilo que primeiro exige a si mesmo. Não é exigir prazos, contratos, tudo aos outros, quando chega a vez ele não cumpre. Agora veja, como é que uma região com o dinamismo económico de Leiria, com a atividade económica do distrito de Leiria, depois o Estado não responde investindo naquilo que é uma parcela mínima do contributo dessa região para o rendimento nacional. Como é que uma região de Leiria depois não tem a resposta da parte do Estado para arranjar, por exemplo, a IC2 ou a linha do Oeste? Isto quer dizer que nós temos um Estado que não é pessoa de bem e não é um redistribuidor justo. Quando nós falamos do combate à subsídio à dependência, não é figura de retórica. É uma questão de desenvolvimento do país. E já agora ali com o que nós estamos a tentar discutir, uma coisa difícil. Nós vamos a eleições a referendar a moral social, que é uma coisa difícil de explicar, mas a moral é que determina tudo o resto da nossa vida, enquanto coletivo, enquanto indivíduos.
E nós temos, quando falamos de ordem moral, há aqui dois grandes valores. Um valor é a autorresponsabilidade, outro valor é a solidariedade. E quando falamos da ordem moral, nós estamos a dizer que os valores morais não são todos iguais. Ou seja, havia uma tradição histórica que ia num sentido, e desde 1974, com coisas boas e más, mas nós sobrevalorizamos a solidariedade e desvalorizamos a autorresponsabilidade. Os dois valores são absolutamente decisivos. Resta saber qual deles é que é o mais importante. E para nós, o mais importante é a autorresponsabilidade. Primeiro a autorresponsabilidade, depois a solidariedade. É quando subverte isso, nós temos problemas morais sérios, a começar nas famílias, nas escolas, etc., que há excessos de dependência de uns em relação a outros, e uma carência grave de autorresponsabilidade de cada um de nós. Eu tive uma vida difícil quando vim para Portugal, difícil mesmo, eu vivi numa barraca, eu tive que lutar pela vida. E respondi, e nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar. Eu comecei a trabalhar nas obras muito novo. Agora, quando nós assumimos, e eu felizmente sou do tempo em que tive de passar, como se diz, as passas do Algarve, antes desta ideologia ultra-esquerdista que impôs aqui solidariedade à torta e à direita. Agora, isso foi respondido com a autorresponsabilidade de ser o primeiro responsável por nós, somos nós mesmos. Isso, em circunstância nenhuma, quer dizer que nós, no Chega, rejeitemos a solidariedade social. Pelo contrário, o que nós estamos a dizer é solidariedade, sim, para crianças e para idosos. Para aquela faixa etária que está na idade de estudar no fim da adolescência e trabalhar, aí nós temos que exigir muito mais autorresponsabilidade. Se for eleito, portanto, serão algumas das suas prioridades no Parlamento. Ainda olhando para o nosso distrito, já apontou alguns dos problemas e relativamente a potencialidades deste território que possam ser dinamizadas na sua perspectiva, o que é que temos? Já falou da pujança económica, mas os próprios empresários também reclamam apoios para fazer face aos impostos e aos custos da energia, nomeadamente. Não, esta região tem todas as potencialidades, todas, e mais algumas, né? A associação entre o Politécnico, o ensino técnico ou superior, o ensino superior e o mundo empresarial é algo que se pode e deve explorar. O próprio dinamismo económico da região precisa, para se ter um salto maior, digamos assim, um menor peso do Estado. E menor peso do Estado quer dizer redução da carga fiscal. É um dos combates do professor André Ventura e nosso, é a redução da carga fiscal. Isso é um impulsionador do desenvolvimento. Portanto, e esta é uma região onde claramente, pelo tipo de família, estrutura de propriedade, que vemos que as pessoas, quando têm autonomia, respondem muito bem. Aliás, isso é tipicamente português. Agora, quando há excesso de Estado, quando há excesso de regulação, nós sabemos que é preciso regulação. Portanto, vemos aqui a poluição das suiniculturas, por aí fora. Tudo isto necessita de algum equilíbrio, mas é preciso dar margem às pessoas para que elas sejam aquilo que acham que podem ser e investir nesse sentido. Mas também potencialidades ligadas ao turismo da Nazaré. É questão de deixar a criatividade das pessoas funcionar, é questão de reduzir o peso do Estado, é questão de colocar o Estado no seu papel de regulador e não propriamente de agente económico em primeira, teste de liderança, não é nesse sentido. Há uns dados estatísticos curiosos que dizem mais ou menos isto. Em média, portanto, isto vinha na ordem dos técnicos oficiais de contas, para este ano, em média, os países europeus, ao nível dos municípios, gastam mais 6% do que a média portuguesa, por exemplo, em questões que têm a ver com o ensino. Gastam mais. E, em média, gastam menos 6% em atividades económicas diretas do Estado. Ou seja, quando nós queremos perceber porque é que um país como Portugal vai ficando para trás, não se desenvolve, vai empobrecendo, se calhar a diferença está aqui. É investirmos demais na atividade económica que deve ser do mercado, que deve ser da iniciativa das pessoas, e investir de menos naquilo em que o Estado tem mais responsabilidades, por exemplo, a qualidade de ensino. E nós temos aqui um desequilíbrio económico e insistimos, o nosso discurso é muito económico. Vejam um debate, por exemplo, agora na altura das eleições. Fala-se muito da atividade económica, que tem um espaço, mas eu gostava que se falasse mais do ensino. Eu gostava que se falasse mais dos valores morais. Eu gostava que se falasse mais da família. Eu gostava
que se falasse a sério dos problemas de segurança ou da imigração. Mas isso são temas de que toda a gente foge, porque é mais fácil falar de economia, mas a economia depende disto e não o contrário. Professora, nós estamos a poucas semanas das eleições, naturalmente já começou, como disse há pouco, a visitar algumas empresas, a estabelecer alguns contactos no terreno, com as forças vivas, com as entidades, com a população. Eu gostava de saber que feedback é que tem recebido até ao momento relativamente ao nosso distrito e se tiver algum feedback em particular sobre o Concelho da Marinha Grande. Gostava de saber quais são as preocupações do cidadão comum, diria eu. Feedback. Uma nota, eu estou, por exemplo, nos contactos com empresários, estou a fazer uma espécie de caderno de queixas, à moda da Revolução Francesa, vou tomar notas, vou tomar aquilo que os empresários mais se queixam. Preciso ainda de estar e falar e estar, por exemplo, com as comunidades religiosas, seja a católica, as de matriz católica, seja, por exemplo, as evangélicas ou outras, porque quando nós falamos de uma elevada taxa de abstenção nas eleições, é porque há segmentos socioprofissionais que o regime deixou para trás. E nós temos que perceber quem são as pessoas que são abandonadas politicamente pelo regime e porquê. E, portanto, há comunidades, sejam as comunidades religiosas, e eu preciso fazer... Esse é o objetivo, tentar ouvir o máximo de... Mas gostava de deixar uma nota que é esta: ser do Chega é ser do Chega, é não ser como os outros. E há uma rejeição que nós, à partida, imaginamos, eu vou andar na rua, vou andar nas fábricas, se calhar vou ser rejeitado. Tem acontecido justamente o contrário. Ou seja, eu tenho tido uma ótima receptividade. Por exemplo, quando vou visitar as fábricas, as empresas, peço sempre a quem nos convida se posso falar ou não com as pessoas, e tenho tido um ambiente muito saudável, ótimo. O que quer dizer que o Chega, se calhar, não é o fantasma que se quis pintar. Aliás, eu sobre isso tenho uma posição muito dura. Eu ouvi a entrevista que fizeram aqui com o professor Paulo Bota Pinto, eu ali uma parte que não gostei mesmo. Quer dizer, ele é mais radical que o Rui Rio nesta questão da aproximação ao Chega, a fazer ali um cordão sanitário. Mas a questão agora aqui era tentar perceber... Aqui ele iria. Certo, mas o que é que as pessoas lhe têm dito? Falou dessa receptividade, Exato. tem estado a ser bem recebido, mas as pessoas, que preocupações é que lhe manifestam e que o possam ajudar depois no desempenho do cargo de deputado, caso seja eleito no dia 30? Muitas, por exemplo, algumas relacionadas com o ensino. Por exemplo, fechou o colégio Rainha Dona Leonor, que, por exemplo, falei há dias com uma pessoa de Óbidos, que tinha uma empresa e as pessoas, as operárias, tinham a possibilidade de ter um horário de ir buscar as crianças e de apoios para atividades extraescolares muito mais flexível, mas entretanto o governo cortou os financiamentos ao ensino privado, depois tiveram que pôr os filhos na escola pública e para gerir a vida laboral torna-se muito complicado. Portanto, tentar aqui reativar de alguma forma aquilo que era uma tradição de qualidade de ensino privado para responder aos problemas dessas pessoas. Mas há problemas como a relação com os filhos, a escola, à medida que vou falando com as pessoas, problemas associados às reformas. Ainda não conversei com os professores, mas vou ouvir alguns reparos. Portanto, isso são tudo coisas em que reparos em que se cruzam aquilo que são as preocupações das populações. Eu, por exemplo, pergunto quando vou a uma fábrica como é que as pessoas vão, a questão dos transportes, e os transportes públicos não são uma coisa aqui no distrito que tenha assim grande resposta. Também, se calhar, é mais difícil, enquanto que numa área metropolitana é tudo mais concentrado. Aqui, mas é uma necessidade que as pessoas têm, levarem o transporte próprio. Pequenas coisas, e os empresários às vezes perguntam sobre o tipo de pessoas que têm para trabalhar. Fala-se na necessidade da mão de obra, fala-se na questão da imigração, e depois, por exemplo, falo com pessoas que vêm ou do Nepal ou da Índia, e tento saber como é que é a adaptação a Portugal, e tenho tido essas pessoas. O que eu noto é que, por exemplo, uma das empresas que visitámos, o empresário tinha, não sei se intencionalmente ou porque assim calhou,
imigrantes da mesma região estavam em turnos integrados no meio de... Não estavam fechados entre eles, estavam diluídos nos outros trabalhadores. Mas depois, eu falei com um que estava cá há 2 anos, tinha uma enorme dificuldade em falar português, ao fim de 2 anos. Eu queria saber, não, e eu tive que falar com ele em inglês, não é que eu falo bem inglês, nem por isso, mas pronto. Vou dizer umas frases e entendo mais ou menos bem. Então, o que acontece é que eles estão na zona de trabalho, daquilo que estão a fazer, mas depois quando saem, ou estão no grupinho deles, ou estão nas redes sociais, lá da Índia, e depois fecham-se também à comunidade onde estão inseridos. Isso é algo que na questão da imigração, que é um tema sensível para o Chega, mas é algo que se pode fazer mais, dar resposta. Nós estamos num distrito que tem zonas que têm perdido população, a imigração é um bem, é inevitável dentro de determinadas condicionantes. Agora, essa imigração, para ser um bem, tem que se integrar. E tem de se integrar, por vezes, com mecanismos de apoio que facilitem este tipo de integração. E até, no caso do Chega, sem ter problemas em valorizar a identidade portuguesa. E eu vou Parlamento, e depois já, até aqui em Leiria, no distrito de Leiria, nas escolas, há um tema que me é muito caro e sobre o qual eu acho que nós temos de fazer uma mudança profunda, que é a discussão do racismo. Portanto, esse é dos temas que, até para resolver estas questões da integração, porque nós dizemos, é uma ambição justa o desenvolvimento empresarial do distrito de Leiria. Ótimo. Mas depois a mão de obra, alguma parte vai ter que ser de imigração. Essa imigração tem que ser pensada, essa imigração tem que ser integrada. Eu, quando no início desta conversa falava da guia, um dos aspectos que me marcou quando eu conheci a guia foi a forma como a própria Igreja, portanto, ali há figuras centrais na regulação, no final do século passado, que era o padre e a Igreja. E a forma como a Igreja integrava as pessoas que vinham de fora. Um deles era eu. Não havia muita gente bronzeada como eu lá. Havia alguns imigrantes cabo-verdianos, mas essas pessoas eram muito integradas em torno de uma certa Portugalidade chamada Igreja. E isso, apesar de tudo, eu via que não havia conflitos, não havia tensões. Eu mesmo não tinha o hábito de ir à missa. Quando comecei a frequentar a Guia 96, tornei-me católico praticante. Teve uma boa receptividade a isso. Porque sentia a pressão da integração em torno daquilo que era a identidade local, e essa identidade local era feita em torno da Igreja. Professor, o nosso tempo está a chegar ao fim. Como disse no início, haveria aqui temas para desenvolver e para conversar durante bastante tempo. Em 2019, o Chega teve pouco mais de 3.000 votos aqui no nosso distrito. Para conseguir eleger um deputado precisará de ter bem mais. Qual é a sua expectativa para dia 30? A expectativa é esta. Está convicto de que poderá ser eleito? É preciso haver votos antes. Como dizia aquele jogador, prognóstico só no fim. Mas pronto, teve 3.000 votos, mas há um ano, nas presidenciais, o Presidente André Ventura, o Presidente do Chega, que era o Presidente do Chega, era candidato, teve 22.000 votos. E, em princípio, com 14.000, 15.000 votos, nós elegemos um deputado. Nada é seguro, mas a ambição aqui para o Chega é tentar eleger o segundo. Não é que se dê por garantido o primeiro, mas pelos números que temos de há um ano, o primeiro, em princípio, consegue-se. São atos eleitorais distintos, não é? Mas acha que o partido poderá beneficiar desse resultado que André Ventura conseguiu? Eu faço leituras qualitativas, que é a minha formação, da realidade. E entre as eleições legislativas de 2019, as presidenciais de 2021, depois dos Açores, antes, neste percurso, eu não sinto que o Chega tenha perdido votos, pelo contrário. Portanto, é um partido que se está a consolidar. É claro que as presidenciais é uma coisa, as legislativas são outras, mas é claro que nós partimos aqui no Distrito de Leiria com uma base que me parece sólida. E não é só isso, é que é um distrito que é com alguma tendência para o centro-esquerda e para a direita. É uma marca do distrito.
E esse é um território onde o Chega se pode afirmar e vai se afirmar. Ou seja, pelo trabalho que estamos a desenvolver no Chega, até ao nível ideológico, dizer não tem programa, é porque as pessoas não leem. O que nós estamos a fazer é, quando lerem, depois vão perceber. Eu espero que os portugueses percebam o que é que andamos a fazer, mas com o trabalho que estamos a fazer, nós não estamos a construir um partido para desaparecer de hoje para amanhã. Nós estamos a lançar sementes sólidas e eu tenho absoluta certeza que nos próximos anos o Chega não só se vai consolidar, como vai crescer. E vai crescer porque, ao contrário do que se diz, nós temos um trabalho sólido, nós sabemos o que é que queremos, nós fizemos um programa, ou reajustámos o programa para partir do pressuposto moral, do pressuposto cívico e depois é que vem a política. Ou seja, nós estamos aqui com uma disputa que é muito além de uma disputa partidária, é muito além de uma disputa cívica, de uma disputa política, é uma disputa cívica, é uma disputa moral, quer dizer, é uma disputa civilizacional. E estas coisas não morrem por um melhor ou pior resultado numa eleição. E, portanto, nesta eleição, agora dia 30, a ambição é tentar chegar aos 2 deputados. Se chegarmos, é ótimo, mas se não chegarmos também, pelo menos que tentemos aumentar a margem de votação. Agora, há algo que nos prejudica muito, que é a falta de abertura da comunicação social ao Chega. Isto é muito fácil dizer que o Chega é de um partido de um homem só. Mas eu sou diretor do Gabinete de Estudos do Chega desde 2020 e há gente de muita qualidade no Chega e que não aparece na comunicação social. Eu, quando falo da questão racial, eu acho que a questão racial é pura alienação. Aí sou mais radical que o André Ventura. Mas os senhores vejam, numa altura em que a Joacine e tal se discutia abertamente a questão racial no espaço público, o Chega tinha um vice-presidente negro, que nunca foi convidado para nada. Quer dizer, eu vi N debates na televisão com Mamadou Ba, que inclusive me atacou, e não houve um órgão de comunicação social até hoje que me convidasse para um debate sobre o racismo. É surreal atacarem um partido como o Chega do racismo e saberem que há um vice-presidente que não é só com esta cor de pele, é também um vice-presidente que tem um longo trabalho de campo, primeiro teórico e depois um longo trabalho de campo sobre o estudo da questão racial. Quer dizer, isto é um bloqueio que se nos faz, mas pronto, isto são temas que... Ficou bem percebido. Para terminar, e tentando de certa forma antecipar eventuais cenários para dia 30, caso vença Rui Rio, do PSD, que papel poderá ter o Chega na sua perspectiva para ajudar a construir uma solução de governo? Já tinha dito que eu não gostei deste cordão sanitário que o Sr. Paulo Mota Pinto veio aqui, quando veio a entrevista, colocar em relação ao Chega. Mas sobre isso o Presidente André Ventura tem sido muito claro. Não é para apoiar uma solução de governo de braço no ar, ou entramos com cargos efetivos, com pastas efetivas na governação, ou nada. Portanto, isso é para levar a sério. Agora, o Presidente André Ventura tem insistido numas quantas pastas, a Segurança Social, a Justiça, o Mundo Rural, tem insistido em algumas. São bases de negociação, mas o que eu tomo mesmo como princípio é ou se entra efetivamente no governo e apoia-se a solução governativa ou se está fora. E estando fora, há uma coisa muito clara: o Chega não se confunde com o PSD. Em termos de programa, em termos de princípios, o Chega é uma coisa muito diferente. E tem de ser diferente porque senão nós não mudamos o país. E, portanto, aí não há, ainda que haja uma solução governativa em conjunto, ela deve ser feita, espero eu, com base num programa. E quando as pessoas do PSD forem ler o nosso programa, este que aqui está, e aliás, este programa chama-se Programa Eleitoral, porque há um programa político do qual este deriva. E quando, por exemplo, o Rui Tavares conta palavras, ele esquece que este programa é complemento do outro. Não se separa. O outro é como se fosse a Constituição, o programa político. Este é como se fosse o programa de ação. O programa de ação. E, portanto, quando se for fazer essa eventual coligação governativa, que se olhe para o programa e que se diga em que é que o Chega é imoral, em que é que o Chega não respeita os princípios da civilização, em que é que o Chega não é democrático.
E que tentem eventualmente encontrar pontos de convergência para poderem as negociações chegar a bom porto. Estão na nossa perspectiva. Muito obrigada por esta entrevista à Marinha TV e desejo os maiores sucessos nesta candidatura. Eu aqui agradeço, muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigada. Foi então a entrevista com o professor Dr. Gabriel Mitá Ribeiro, ele que é o cabeça de lista do Chega pelo Círculo Eleitoral de Leiria, com vista às legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Por agora é tudo, mantenham-se atentos à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento.